Olá pessoal, hoje nós vamos estudar sobre limites infinitos no infinito. Vamos iniciar o nosso estudo usando a mesma linha de raciocínio das aulas anteriores de limites, que é analisando o comportamento de uma determinada função. Hoje nós vamos tomar como exemplo a função f de x igual a x ao cubo e vamos analisar o que acontece quando x ficar grande. Substituindo valores em uma tabela, primeiro vamos substituir um valor 10 no lugar do x e vamos obter como imagem o 1000. Aumentando um pouco esse valor de x, substituindo 100, vamos obter 1.000.000. Aumentando ainda mais, substituindo 1000, vamos obter 1.000.000.000. Se vocês observarem o que está acontecendo aqui nesta tabela, vocês vão conseguir analisar com facilidade que conforme o valor de x está aumentando, a gente está substituindo um valor cada vez maior para o x, a f de x está ficando cada vez maior também. Quanto maior o valor de x, maiores os valores da f de x. A partir disso, a gente consegue conjecturar por meio de um limite que o limite, quando x vai para o infinito, da função x ao cubo, vai ser igual ao infinito. Está indo para o infinito esse limite à medida que o x vai para o infinito. Analogamente, a gente consegue analisar o comportamento da função x ao cubo quando x fica grande, porém negativo. O que nós vamos fazer? Substituir valores no lugar do x, os simétricos dos valores que substituímos na tabela anterior. Valores vão ficando cada vez maiores, porém negativos. Substituindo menos 10 na função x ao cubo, vamos obter menos 1000. Substituindo menos 100, vamos obter menos 1.000.000. Substituindo menos 1000 no lugar do x, vamos obter menos 1.000.000.000. Analisando essa tabela, é fácil visualizar que à medida que o x vai ficando cada vez maior, porém negativo, os valores da f de x vão ficando também cada vez maiores, só que negativos. Quanto maior o valor de x em negativo, maior, porém negativo, ficam os valores da f de x. E conseguimos conjecturar também por meio de um limite, que o limite da função x ao cubo, quando x vai para o menos infinito, é igual a menos infinito. Geometricamente, o que está acontecendo? À medida que os valores de x vão aumentando, a imagem está aumentando também. Quando x está indo para o infinito aqui, a imagem está indo para o infinito também. O gráfico está subindo cada vez mais. À medida que os valores de x estão indo cada vez mais para a esquerda, cada vez mais maiores, porém negativos, o resultado vai ficando cada vez maior, também negativo. O gráfico está descendo cada vez mais. Quando isso acontece, a gente diz que o gráfico está indo para o infinito aqui, está indo para o menos infinito aqui. É o comportamento da função. Exemplo 1. Analisando graficamente a função f de x igual a e de x. Essa função é uma função que aparece muito nas aulas de limites. Nas aulas de cálculo, como geral, a função exponencial ela vai aparecer bastante. O comportamento da função, a gente pensa da mesma forma que pensamos no gráfico anterior. À medida que está aumentando os valores de x, se vocês observarem o que acontece quando eu pego um valor aqui, o resultado vai ficar aqui. Se eu pego um valor maior, o resultado está ficando cada vez maior. Se eu pego um valor maior ainda, o resultado vai ficando cada vez maior. A função, à medida que o x está indo para o infinito, o resultado está indo para o infinito também. Escrevendo isso usando um limite, o limite quando x vai para o infinito da função e de x é igual a infinito. Exemplo 2 é um limite que nós vamos resolver algebricamente. Limite quando x vai para o infinito da função x² menos x. Essa função a gente precisa tomar cuidado na hora de resolver, porque nós não podemos usar aquelas propriedades de limite. Aqui vocês pensariam que podia separar isso daqui em dois limites. O limite da função x² menos o limite da função x.
Mas vocês não podem fazer isso porque esses limites não existem. Se vocês fossem separar isso em dois limites, quando vocês calculassem o limite da função x², quando o x vai para o infinito, isso daqui vai dar infinito. Infinito não é um número, não existe esse limite quando o resultado dá infinito. E aqui é a mesma coisa, o limite de x, quando o x vai para o infinito, ia ficar infinito. Não existe. Isso daqui vocês não podem fazer. Como que a gente vai resolver? Se fosse tentar substituir direto o infinito aqui, a gente ia ficar com infinito menos infinito. Infinito menos infinito é uma indeterminação, não consigo resolver substituindo direto. Preciso modificar esta equação aqui para que eu consiga resolver. Para modificar essa expressão que nós temos aqui entre parênteses, eu posso fatorar. Quando eu fatoro, eu posso colocar o x em evidência. Vai ficar desta forma, colocando o x em evidência. Se eu fizer distributivo aqui, vai voltar no que a gente tinha inicialmente. Agora sim eu consigo resolver substituindo direto. Se eu for substituir o infinito aqui, não vai dar problema. Se eu substituir o infinito aqui, eu não vou ter problema também. Vou ficar com infinito menos 1, vai ficar infinito. Infinito vezes infinito, um número grande vezes um número grande, vai ficar um número muito grande. O resultado deste limite aqui vai ficar infinito. E conseguimos concluir a resolução desse limite. Exemplo 3, também resolveremos algebricamente. Primeira coisa que a gente sempre tenta fazer é substituir direto, ver se consegue resolver o limite. Se eu substituir direto o infinito aqui, vai ficar infinito ao quadrado mais infinito. Vai ficar infinito no numerador. Substituindo direto o infinito aqui no denominador, vai ficar 3 menos infinito. Vai ficar menos infinito no denominador. Temos uma indeterminação do tipo infinito sobre menos infinito. Não consigo resolver substituindo direto. Lembra lá nos exemplos anteriores, da aula anterior, que quando a gente tinha uma fração, a gente sempre dividia pela maior potência do denominador. E é isso que vamos fazer aqui. Vamos dividir pela maior potência do denominador, porque a gente tem uma função racional. Dividindo por x aqui e aqui. Vamos ficar, então, com o x que divide o x² mais 1 e o x que divide o 3 menos x. Posso simplificar isso daqui. X² dividido por x vai ficar x, e x dividido por x vai ficar 1. Está aqui, x mais 1. Aqui é a mesma coisa, vai ficar 3 sobre x, que não tem como efetuar a divisão, e menos x dividido por x vai ficar menos 1. Está aqui. Agora, eu consigo substituir direto. Se eu colocar o infinito aqui, vai ficar infinito mais 1, que vai ser infinito. Se eu colocar o infinito aqui embaixo, 3 dividido por um número muito grande, isso daqui vai tender a 0. 0 menos 1 vai ficar menos 1. Então, nós temos infinito em cima dividido por menos 1. Resultado, menos infinito. Toma cuidado com essas regras de sinais na hora de resolver os limites. Agora, nós estudaremos funções contínuas. A gente vai ver só uma noção geométrica do que é uma função contínua, para a gente conseguir bater o olho em um gráfico e dizer se aquela função que está no gráfico é uma função contínua ou não. Inicialmente, vamos ver a definição do que é uma função contínua. Uma função f é contínua em um número a se o limite da f de x quando x tende a for igual a f de a. Fica mais fácil a gente resolver, verificar se uma função é contínua, se a gente seguir 3 passos. Seguir essas 3 condições que eu vou colocar aqui embaixo. A primeira, a f de a está definida, isto é, o a está no domínio da função, qualquer que seja esse número a. O limite da f de x quando x tende a precisa existir, tem que ser igual aos limites laterais, tem que ser igual a um número. E a terceira condição, o limite da f de x quando x tende a precisa ser igual a f de a. Essas 3 condições precisam ser satisfeitas simultaneamente para que a função seja contínua. Se qualquer uma das 3 não for satisfeita, isso já é suficiente para que a gente afirme que a função é uma função descontínua. Quando a função ela não é contínua, a gente diz que a função é descontínua. Vamos ver geometricamente o que isso quer dizer.
Analisando aqui o gráfico, a gente tem a função em azul e a gente vai ver pela definição o que está acontecendo quando x tende a esse valor A. Quando x tende a este valor A, tanto à direita quanto pela esquerda, a f de x tende a f de A. Se vocês forem analisar pelas 3 condições que eu coloquei inicialmente, o A tem que estar no domínio da função. Existe a f de A? Existe. Se eu colocar o A substituir na função, o resultado vai ser f de A. A bolinha está pintadinha aqui no gráfico, a grosso modo dizendo. Os limites laterais existem e são iguais quando tende a pela direita e quando tende a pela esquerda. Olha o que acontece com o gráfico. Ambos estão dando f de A. E o limite é igual a f no ponto. O limite é igual a f de A. Um exemplo, para que fique mais claro ainda. Nesse gráfico, nós temos a função f de x, que está em azul, e a gente vai verificar em quais números que ela é descontínua. Olhando aqui neste gráfico, o primeiro número duvidoso para que a gente verifique se ela é contínua ou não é no 1. Aqui no 1 a gente já consegue ver que a função é descontínua porque tem uma bolinha que está aberta. O 1 não está definido, não existe a f de 1. Já escrevi aqui, ó, f de x é descontínua em x igual a 1, pois a função não está definida nesse ponto, não está definida no 1. O segundo número que é duvidoso para a gente analisar é no 3. A função também vai ser descontínua no 3 porque o limite não existe. Por que o limite não existe? Porque os limites laterais são diferentes. Quando x tende a 3 pela direita, o limite está dando um número aqui em cima. Não sei quanto é esse número, mas é um número positivo. Quando x tende a 3 pela esquerda, está dando um número aqui embaixo. Ó. Quando x tende a 3 pela direita, está dando um número aqui em cima. Os números são diferentes, os resultados dos limites laterais são diferentes. Então, o limite, quando o x tende a 3, o limite dessa função, f de x, não existe. Limites laterais em x igual a 3 são diferentes. É o que eu acabei de falar para vocês. E no 5... também é descontínua porque os limites laterais existem, quando tende a 5, tanto pela direita quanto pela esquerda, o resultado do limite vai dar o mesmo número aqui, embora eu não consiga ver que número é porque não estão aparecendo aqui as medidas do gráfico do eixo y, mas eu sei que o limite é igual. Mas a f de 5 está definida lá em cima, é diferente do limite. Então, a f de x é descontínua em x igual a 5, porque o limite da f de x quando x tende a 5 é diferente da f de 5.